Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para o sabadão de muito Brasileirão Série A e Série B, e eu selecionei as partidas que eu mais gosto para passar os meus palpites aqui para você. Mas antes de tudo, fique ligado no primeiro link do comentário fixado, porque lá tem a betfast.io, o nosso link da casa que apoia o canal aqui sempre, uma casa muito bacana, que tem vários mercados, principalmente no futebol europeu, você encontra ali mercado de chutes, de defesas de goleiro, muita coisa bacana, e no Brasileirão você também encontra muitas opções, primeiro comentário fixado, betfast.io, e agora sim, bora pro nosso vídeo de palpites. Bom pessoal, então vamos lá começar com o Vasco da Gama e Criciúma, primeiro confronto da Série A de amanhã. O Vasco que começou o Brasileirão não muito bem, né? Como venceu o Grêmio por 2-1 na sua estreia, e tinha começado excelente, né? Mas depois perdeu para Bragantino e Fluminense e já começa aquele drama do Vasco, né? De novo ali perto da zona do rebaixamento, mas eu acho que esse ano aqui não vai brigar tanto ali. Já o Criciúma empatou seus dois jogos que fez, com o Juventude e com o Atlético Mineiro. Um empate foi ruim, o outro foi muito bom, né? E o Criciúma está com 2 pontos, 1 ponto a menos que o Vasco da Gama. Na tabela de classificação agora as equipes estão assim, 2 posições acima da zona do rebaixamento. Galera, amanhã o Vasco tem o retorno do Hugo Moura, tem a contratação, a estreia do Hugo Moura, que veio do CAP, né? E os retornos de Medel, Payet e Ryan para a equipe aí principal. Então, o Medel e o Payet, que são as principais voltas, principalmente o francês Payet, né, que volta e que dá muita qualidade para o time do Vasco, ele estava fora há um tempinho e volta agora. Agora o time do Criciúma também tem voltas, né? Tem o goleiro Gustavo que está de volta, tem o Felipe Viseu, o Éder, então também são nomes aí de bagagem que acrescentam muito para o time catarinense. Pessoal, aqui eu acho que realmente o Vasco, ele tem sim um favoritismo, só que eu acho que está exagerado até o momento, tá? O time do Criciúma, na minha visão, ele é muito, muito interessante. É um time que potencialmente briga para cair, porque a gente tem muito time bom no Brasileirão hoje, né? Mas é um time que não deve muita coisa pro Vasco não, tá? O time do Vasco hoje ele é mais técnico, ele joga em casa e tudo mais, mas o Criciúma é um time muito encaixado, tem sido assim desde o início do ano, foi campeão catarinense, tá vivo na Copa do Brasil ainda, é um time que foi contra o Galo e empatou lá no Mineirão 1-1, então assim, é um time que, desculpa, na Arena MRV, então é um time que pra mim, na minha visão, tá muito subestimado nas cotações. Então aqui eu não vou de Vasco como a maioria tá indo, eu não vou buscar alguma coisa no Vasco, eu vou de Criciúma handicap asiático mais 1 a 1,80. Eu acho que se o Criciúma fizer 1-0, a gente não perde mais essa bet, tá? E tem chance de fazer, a gente sabe que o Brasileirão direto tem muita zebra rolando. O Vasco pode muito bem vencer essa partida por 1-0, 2-1 de forma esmagada ali, complicadíssimo no último minuto ou nos últimos minutos. Tá? E o empate está muito no range aqui também, porque a gente tem duas equipes que são ali não tão distantes assim com qualidade técnica. Tudo bem, com o Medel voltando com o Payet, o time do Vasco sobe um pouco, mas do Criciúma também sobe, né? Com a volta do goleiro Gustavo, com o Éder, fica um time mais experiente também do lado visitante. Então aqui eu vou de handicap asiático mais 1 pro Criciúma a 1,80. No segundo jogo da lista, nós teremos Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá que tem a volta do Daverson, né, que tinha sido barrado e tal, agora volta para o time. E ainda tem os retornos de Alan Imperiur e Ramon para a equipe. Já o Galo deve rodar muito o time para essa rodada, porque o Galo está numa sequência de 8 jogos, basicamente, rodando o mesmo time. Isso aí dá um desgaste gigantesco, né? Então agora após Libertadores, aliás, após 3 vitórias na Libertadores, o Galo pode se dar ao direito de poupar. E pro Cuiabá esse é um jogo importante, porque o Cuiabá tem 0 ponto até agora na competição. Perdeu pro CAP, perdeu pro Grêmio, não tem nenhum gol marcado, então pro CAP é muito importante essa partida em casa neste momento. Já o Galo no Brasileirão, até o momento ele tem 5 pontos, empatou fora com o Corinthians, empatou em casa com o Criciúma e ganhou o Clássico Mineiro 3-0, que deu um boost aí de confiança para a equipe do Atlético Mineiro. Pessoal, como eu tô vendo que o Milito tá com uma visão de poupar muito para esse jogo, de realmente entender que esse jogo aqui pode vir 1 ponto ou até nenhum, e basicamente é um jogo ali que o Galo tá entendendo que ele tem que jogar esse jogo fora, basicamente, das contas para tentar ser campeão lá na frente, que esse jogo não dá para contar, porque ele vai com o time bem modificado para essa partida. Já o Cuiabá tá com um must-win muito forte, né? Mesmo que seja início de competição, pro Cuiabá é muito importante pontuar aqui pelo menos um empate, e a gente sabe que jogar no Mato Grosso contra o Cuiabá nunca é fácil, né? O Cuiabá, por mais que tenha caído um pouco de qualidade técnica em relação aos outros anos, com o retorno do Davidson, com o clima amenizado, o Cuiabá tende a crescer um pouco nesse momento e dar mais trabalho para os seus adversários.
Então aqui eu vou de Cuiabá o empate a 1,75. Eu gostei muito dessa bet, tá? Se o Galo não poupasse, jamais que for esse tipo de aposta. Inclusive, se ele não poupar ali no pré-jogo, você pode caixar e tudo mais. Mas com as notícias que eu tô vendo, eu vou aqui de Cuiabá o empate. E para finalizar a Série A, Bahia e Grêmio. O Bahia aqui tem uma cotação de odds 2 aí para ganhar do Grêmio. E o Grêmio tem os retornos de Carvalho, Diego Costa e além das contratações de Edenilson e Rafael Cabral. Eu, particularmente, achei baixa a cotação do Bahia pagando 2. Tudo bem que o Bahia tem Tassiano, tem Everton Ribeiro, tem o Rogério Ceni no comando que não tá muito bem, mas é um cara de nome como técnico, né? Mas, ainda assim, é o Bahia que tem os seus momentos de desconfiança. Uma cotação de 2 para o Bahia contra o time do Grêmio, que tá na Liberta, que tem investimento interessante também, que tem um técnico que é o Renato Gaúcho, que eu considero um dos melhores do país, por mais que seja um pouco controverso às vezes. Para mim, essa cotação do Bahia, ela tá baixa, mas eu não consigo ir contra ela. Muito pelo sentido de que o Renato pode poupar o time do Grêmio, como ele vem fazendo em diversas ocasiões. Então, se você pega ali um dupla chance pro Grêmio, o Renato Gaúcho vem e muda todo o time no pré-jogo ali, e você acaba indo pro live com uma bet horrível, né, no fim das contas. Então eu não consigo confiar em como que o Renato Gaúcho vai para esse jogo. Ele vem de uma partida muito complicada contra o Estudiantes em La Plata, quando ele jogou uma boa parte do tempo ali com um jogador a menos e vencendo a partida, né? E para ele também não tá tão complicado o brasileiro, porque ele perdeu do Vasco, mas se recuperou vencendo o Cuiabá e vencendo o Atlético Paranaense, né? Então, eu acho que o Renato amanhã ele pode acontecer de colocar um time misto em campo aí. E já o Bahia tem 4 pontos da competição, perdeu pro Inter, venceu o Fluminense e empatou com o Vitória até aqui. O que eu vou recomendar para vocês aqui, e o que eu vejo muito das equipes, é o over 1,5 ao vivo, tá? A 1,70 assim que bater no live. O Bahia é um time que peneira muito sua defesa é muito, muito fraca, tá? No ano vem tomando gols atrás de gols, muitas vezes por erros do Rogério Ceni também. Empatou com o Vitória, tomou 2 gols, tomou um gol do Fluminense, tomou 2 gols do Inter, né? E isso não só ali em competições grandes, não, tá? Tomou 3 do Vitória no estadual, tomou o gol do Jequié, então é um time que tem ali sim uma desconfiança defensiva. E o Grêmio, por mais que seja um time que em alguns momentos ele é um time impenetrável, como o Estudiantes foi, como contra o Cuiabá foi, como contra o Cap foi, ele é um time que quando ele tá numa situação mais cômoda, ele deixa a desejar defensivamente. Tomou o gol do Vasco, tomou o gol do Aspato, tomou o gol do Juventude, do Strongest, do Caxias nos 2 jogos. Então não é um time também que é referência defensiva tão forte assim. E aqui também você tem um 2-0 o Grêmio e um 2-0 o Bahia, onde não necessariamente os 2 times precisam tomar gols, né? Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo a 1,70 e eu gosto bastante dessa bet porque ela me deixa escapar de um potencial Grêmio misto, né? E que se for até que é bom, porque o time fica mais fraco e aí fica mais fácil de tomar gol e de over sair. E para finalizar, CRB e Amazonas. O Amazonas que é muito conhecido pelos ex-Corinthians, né? Tem o Jô, agora tem o Dentinho, muitos jogadores que atuaram no Corinthians. É um time que tem o Sassá também, ex-Cruzeiro, mas é um time que, na minha visão, para a Série B, ainda está longe de conseguir ter um nível técnico interessante, como tem o CRB, por exemplo, que, na minha visão, esse ano luta pelo acesso, né? No Amazonas hoje ele não consegue ali, competir com Sport de Recife, tanto que já perdeu para o Sport em casa. Competir com o Novo Horizontino, com a América de Minas, com o Ceará, Coritiba, Goiás, né? Então o Amazonas deve mesmo brigar contra o rebaixamento. Já o CRB, ele vem fazendo campeonatos bons e mais ou menos a ano, né? Vai alternando há alguns anos. Mas é um time que vem em crescente, vem uma organização interessante, tem o Anselmo Ramon, tem peças interessantes no seu elenco e além disso tem um fator casa muito interessante. E o CRB vem mordido, né? Porque ele perdeu a partida no último minuto para o Novo Horizontino na estreia fora de casa. Tava vencendo, tomou a virada no último minuto. Então, para o CRB, essa vitória é muito importante, porque, por exemplo, se perde aqui, já fica, sei lá, 4 pontos do G4. Então, para o CRB não é interessante perder aqui. E para o Amazonas, na minha visão, é um time fraco e que, jogando fora de casa, deve sucumbir diante do CRB. Então, vou recomendar para vocês aqui outra bet ao vivo: CRB para vencer a 1,66. Ou, se tomar o gol, CRB dupla chance. Ambas as bets até os 5 minutos da segunda etapa. Beleza, pessoal? É isso. Peço para que deem uma força, curtam o vídeo aqui, comentem bastante e não se esqueçam de cadastrar na Betfair Show, porque é ela que garante essa festa aqui todo dia de palpites para vocês, beleza? Um grande abraço e vamos que vamos, porque só tá começando o Brasileirão.